They'll run it out. The Thunder have taken the NBA by storm. For the first time, the NBA champion resides in Oklahoma City. The storybook season is complete. Fala, meu povo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu, o meu, o nosso podcast Mania de Thunder, esse podcast maravilhoso que surgiu na temporada passada por mim, meu amigo, que eu vou apresentar daqui a pouco, e vocês já sabem quem é, mas acabou desandando um pouquinho porque, né, a gente sabe que, apesar de ter muito assunto, acaba ficando um pouco desgastante, mas estamos de volta, episódio extraordinário para falar um pouco sobre esse início de temporada de Oklahoma, título e afins. E estamos aqui, eu e meu camarada Ângelo Fraga, o Thunder Mania, para quem não sabe, que inclusive uma das inspirações para o nome desse podcast. Então, fala, meu amigo, seja muito bem-vindo, campeão da NBA. Salve, meu amigo Lucas, Thunder Brasil. Cara, uma satisfação estar de volta. E agora com o Plus, campeões da NBA, né? Realizando um sonho aí que a gente achou que ia demorar um pouco mais para realizar, mas enfim, de volta com essa marca. E agora, cara, entrando numa temporada onde a gente vai defender o nosso título, né? Até porque eu acho que eu, tu e todos os torcedores também se sentem parte dessa conquista por tudo que a gente passou nos últimos anos, e conteúdo é o que a gente mais vai ter para falar muito daqui para frente. E é muito bom, né, falar sobre isso da gente mesmo, porque vamos entrar já, né, nessa nossa primeira pauta, que é justamente falar sobre o título, né, um pouco dessa ligação da última temporada para essa. A gente, claramente não somos de Oklahoma, por isso estamos falando português, mas a gente cria um laço muito forte, né? Então eu queria até perguntar para você como é que foi, cara, essa sensação do título mesmo, né, cara? Porque a gente apanhou bastante, eu estava até conversando com um amigo no trabalho, que ele torce pro Pacers, né? Aí a gente se alfineta desde a final e tal, só que é uma alfinetação saudável. Mas aí ele falou, cara, vocês, pô, fizeram um rebuild perfeito e tal, e não comeram pão com diabo amassou, né? Tipo assim, de fato o Thunder não comeu pão com diabo amassou, mas assim, sofreu um bocado, né, cara? E a gente tava lá nesse tempo todo, né? Então, essa sensação é um alívio também, né? Olha, cara, para mim é algo indescritível. A gente até comentou em episódios anteriores, que faz bastante tempo, acho que faz quase um ano que a gente não lança um episódio novo, mas eu comentava, né, que, pô, ser campeão é um plano para daqui 3, 4, 5 anos, né? E, cara, a impressão que dá é que a gente foi campeão antes da hora, e isso é maravilhoso, né? A gente pensava mais a longo prazo e o time se tornou uma realidade hoje. O Shea aí sendo o cara da NBA, né, dominando praticamente todos os prêmios individuais. E é uma sensação incrível, cara. Eu me sinto realizado. Acho que por toda a trajetória que a gente teve na última temporada, foi um título extremamente merecido. Pela temporada dominante, né, dentro dos 82 jogos da temporada regular, e também pelo que a gente passou na pós-temporada, né, muitos altos e baixos, mas sempre saindo cada vez mais forte, seja a série contra a Denver, seja a final contra o Pacers, né, levando a 7 jogos, o time agrega uma grande casca para os próximos anos, né, uma experiência aí que tem só a contribuir para que esses caras, que são, em sua maioria, muito jovens, né, possam elevar o seu nível ainda mais, né, no caso, para as próximas temporadas. Mas, cara, eu como torcedor, uma década mais ou menos, me sinto muito feliz, realizado e com muita esperança de que, pô, se a gente conseguiu ser campeão com um time jovem, né, muitos jogadores ainda em pleno desenvolvimento, a tendência é que nos próximos anos a gente siga competindo. E aí, cara, dentro de 5, 6 anos, emplacar mais um título aí é uma realidade bem próxima. E o Thunder, você falou a questão da idade, né? Ano passado foi um dos times mais jovens e nessa temporada também vai ser, né? A gente vai entrar, procurei rapidinho aqui, como o sexto elenco mais jovem. Então acaba sendo um título precoce, mas acaba sendo um precoce no bom sentido, né? Porque a gente sabe que os caras eram jovens, inclusive isso foi um grande problema, né? Muitas vezes as pessoas criticavam a postura, como o time vai reagir nos playoffs, porque os playoffs são outra competição e tal, e as respostas vieram da melhor forma possível, né? Acho que de fato a grande dificuldade foi contra Denver, só que foi uma série que a gente mesmo falava na época, né? Postava bastante ali no X, o antigo Twitter, que independente do resultado naquele jogo 7, o Thunder sairia dessa série mudado, né? Que estaria tudo bem se fosse eliminado, assim, não tudo bem, né, tipo, a gente não ia ficar feliz, mas seria uma eliminação, tipo, tá, agora a gente criou casca, os moleques vão virar homem, só que, cara, eles de fato conseguiram,
né, ganhar aquela série, e aí, cara, contra Memphis e contra Minnesota não tiveram a menor chance. E aí eu não sei você, cara, na final contra o Pacers, eu não sei explicar, mas acho que a gente até conversava, cara, tipo, era nosso, sabe? Eu não conseguia tirar da minha cabeça que não poderia ser nosso. No primeiro jogo, quando deu aquela tragédia, né, no Paycon Center, eu falei, cara, não é possível que isso vai acontecer. Né? Não é possível que a gente chegou aqui do jeito que chegou, cheio MVP. Cara, não é possível. Mas em momento algum, de fato, eu fiquei, tipo, a gente vai perder. Tu tava nessa sensação também. Tipo, cara, depois de Denver, cara, eu fiquei meio tipo, cara, é isso. Os caras conseguiram mais difícil, porque Denver era o time, né? Bom, eu posso ser bem sincero falando por mim, eu sou um eterno pessimista. Então, cara, depois do jogo 1 contra Denver, eu fiquei um pouco cabisbaixo, assim. Eu realmente Fala duvidei aí um o que pouco. você fez. Se Fala o que esse você fez. seria... Não, o Thunder Mania foi desativado, né? Acho que, porra, uma semana, nem me recordo agora. E voltou, se não me engano, lá pelo jogo 4, jogo 5. Não, você Então, voltou cara, só depois da série, eu acho. pô, agora eu Que a vou ter gente. que buscar os tweets antigos pra me lembrar. Mas o Thunder É, Mania, cara, ele ficou em é, tamanho bizarro, choque que o perfil foi bizarro. desativado, entendeu? Claro, é uma sensação diferente e tal. E no jogo 1 contra o Pacers, ali eu tremi um pouco na base, porque duvidei um pouco, tá? Duvidei um pouco. A gente era favorito, a confiança era muito alta. Eu acho que a nossa grande dificuldade nesses playoffs foi especialmente nos jogos fora de casa, porque em casa a gente teve essas derrotas que foram jogos onde o Thunder dominou, cara. Eu lembro esse jogo contra o Pacers, jogo 1 das finais, se eu não me engano, na verdade, foi, cara, o Pacers teve papo de 25 turnovers, o Thunder forçou muito o erro adversário e não conseguiu matar o jogo, perdeu na última posse, sendo que liderou o jogo inteiro. Tem até aquela estatística bizarra, né? O Pacers liderou o jogo por 0,2 segundos. Então, cara, eu fiquei um pouco em choque, tanto no jogo 1 contra a Denver, quanto no jogo 2, aliás, no jogo 1 contra o Pacers, mas nas duas séries a gente teve, né, aquele famigerado jogo 4 na casa do adversário, onde peças importantíssimas acabaram pesando. Eu acho que o jogo contra o Pacers foi o marco da temporada, né, onde o Shea consegue aquela sequência bizarra de pontos, onde o Thunder, né, sofria muito, acho que matou 3 bolas de 3 o jogo inteiro, e consegue levar um jogo fora de casa, que era de extrema importância, porque o Pacers ia abrir um 3-1, e o Shea consegue buscar a série praticamente na bacia das almas, para trazer o favoritismo de volta para o lado do Thunder, né? Então eu fui um pouco mais pessimista, claro que, né, cada torcedor tem o seu jeito de agir, mas diferente do Lucas aí, eu temi um pouco, que a tragédia fosse acontecer. Por sorte e por muita competência dos nossos jogadores, a gente conseguiu dar a volta por cima. Eu acho que isso é o mais importante, cara. A gente passou por situações onde parecia que tudo estava perdido e os caras conseguiram de alguma forma se reinventar, né? Eu acho que o Thunder não jogou um basquete tão vistoso nos playoffs como jogou na temporada regular, mas ainda assim conseguiu entregar o que mais importa, o resultado, independente de tudo, ao término dos 5, 6, 7 jogos, independente da série, o Thunder entregou o resultado e foi o campeão de forma muito merecida. E isso acaba desencadeando em coisas positivas, né? Assim como quando perde, cria-se todo o alarde, todo aquele imediatismo negativo, o título foi bom até para os bastidores, né? Porque a gente já liga um pouco agora na off-season. Thunder não se moveu muito, né? O Thunder literalmente não mudou o time, inclusive soltou a carta, né? Sam Prest soltou a carta, então ele renovou com o J-Dub, com o Chat, que era uma coisa que tinha muito essa questão, né? Acho que de repente, se não fosse esse título, ele renovaria, mas teria muito mais contestação. Só que, cara, não tem como você não pagar o J-Dub depois do que foi o final. O cara jogou com o pulso rompido, com o ligamento do pulso rompido, e tem até a foto que eu sempre uso, ele tá latindo com o pulso dele depois de dropar 40 pontos no jogo contra a Indiana, sabe? Então é surreal você não pagar um cara desses. E o Chet, que é um cara que não atingiu, acho que nem perto do teto dele, sabe? O Chet é aquele cara que ainda não teve uma temporada regular inteira. A gente esquece, muita gente esquece isso, que na temporada de calor dele ele se machucou, aí na segunda dele, pô, já começou todo bichado, aí ano passado também, que parecia que engrenar, que pô, muita gente esquece o início de temporada do Chet, né, então assim, que ele estava muito bem, especificamente no ataque, e aí ele se lesiona de novo, então assim, dessa vez tomara que ele tenha a temporada inteira de contrato renovado, e aí, né, como de padrão, o Thunder pegou um cara no draft e ele se machucou, não vai jogar a temporada com o ligamento rompido, mas em compensação teremos Nikola Topic, né? Então o time é o mesmo, né, cara? Assim, eu gosto disso, sabe? Muita gente critica o Isaiah Joe, que tem que melhorar um arremessador, só que, cara, conta também os bastidores, né? Então, assim, se o time tá fechado, foi campeão dessa forma, não tem porque também mudar, né? Time que tá ganhando não se mexe.
A base é essa aí, e olha, para quem espera grandes mudanças nas próximas temporadas aí, acho que vai ficar esperando, porque de fato o projeto ele é a médio e longo prazo, né? O Sam Prest montou esse time há 3, 4 anos atrás, justamente com essa intenção de ter esse projeto de jogadores por muitos anos. E eu acho que é isso que vai acontecer, especialmente agora com as renovações, e acho que são renovações justas, né? Acho que o Thunder muito provavelmente renovaria por esses mesmos valores, mesmo se não fosse campeão, só chegando na final já seria um motivo para isso, e sendo campeão a gente sabe que os jogadores se valorizam muito mais. Acho que especialmente o Jalen Williams, que foi um All-Star, que foi a NBA All-Defense, foi um cara que dropou aí 40 pontos em jogo de final, então ele acaba se valorizando muito, o Chet vem junto por fazer parte do trio principal, e cara, é aquele negócio que a gente sempre fala, né, o mercado de Oklahoma City, se tu não paga, alguém vai pagar. Então é a forma de manter esses caras aqui, e para que forma melhor de manter, né? Eles justamente nessa perspectiva de serem jovens, de serem campeões, e acho que todos eles, incluindo o Shai Gilgeous-Alexander, MVP da NBA, a perspectiva é que todos eles têm ainda um teto para melhorar. Todos eles podem melhorar com relação aos jogadores que eles são atualmente. Então acho que isso é maravilhoso para a gente. O trio está formado, a gente tem uma base. E agora, cara, para os próximos anos são movimentações pontuais, ir buscando jovens via draft, que é o caso do Topic, que é o caso do AJ Mitchell, do Brooks Berheiser. Então, justamente pegar essas peças complementares e ir pulindo aos poucos para que ele na frente, né, sejam jogadores úteis de grupo e, de certa forma, até baratos, né? Acho que tem exemplos aí como o do Aaron Wiggins, que tem um dos melhores contratos da NBA, e é um cara que tem aí média de 10 pontos por jogo na temporada, vindo do banco. Muitos jogos ele consegue explodir para mais pontos. Se é aquela peça, aquele X-Factor que faz a diferença em momentos decisivos. Então, acho que isso é o mais positivo, né? Fico triste pelo Thomas Sorber, estava com uma grande expectativa também de ter ele na rotação de pivôs, mas vamos esperar agora ele se recuperar e jogar com os mesmos pivôs que a gente teve na última temporada, torcer para que a sorte esteja do nosso lado, né? Tanto com o Chet, com o Hart, com o Jay Will, para que eles não se lesionem, visto que agora são só 3. E também a gente tem o Brandon Carlson, né, que fez uma temporada sólida, até mesmo com os poucos minutos, para ajudar a compor. Então a expectativa é muito boa. É isso aí. Então, só para quem está chegando agora no barco, né, perdeu a off-season ou não acompanhou nada, basicamente o time do Thunder é o mesmo. A grande, entre aspas, novidade vai ser a chegada do Nikola Topic, né, porque na temporada passada ele não jogou, então ele vai jogar, está disponível, jogou pré-temporada, jogou Summer League, está disponível. O Brooks Berheiser, né, que foi draftado também, ele tem contrato two-way, assim como o Carson, e o Chris Youngblood, pô, absurdo esse nome, né? Chris Youngblood é poético, é gostoso de falar, né? E tu cagou pra mim. Pô, não, pô, é isso, pô. O nome do cara é tão foda que hoje não, eu fico... o nome é absurdo. O nome é absurdo. Eu lembro de acompanhar os jogos da Summer League com uma rapaziada no Discord, e antes do Youngblood entrar em quadra, o pessoal já, pô, era consensual que, pelo nome, o cara já merecia uma vaga no elenco, tá ligado? E foi o que aconteceu. Ele fez um bom jogo aí de acho que 25 pontos, né, na pré-temporada, pode me confirmar se foi essa pontuação mesmo. Isso. E cara, cavou um espacinho ali para um contrato show-aí, e vamos ver como é que ele vai poder apresentar nessa temporada, né? É um arremessador e tal, sempre útil, e bom de ter numa posição como essa de two-way contract. Exato, e, né, o Thunder se manteve como ano passado, mas já puxando agora um pouco mais para os nossos queridíssimos adversários, né? O Thunder sustentou uma bronca enorme sendo campeão da NBA, ainda mais no modelo de formação de elenco que formou via draft. Pô, o Shai foi mercado, né, mas acabou que ele se desenvolveu aqui, jogou só uma temporada pelo Clippers. E aí os times tiveram que se remodelar, porque ano passado, cara, apesar dos sustos que a gente já comentou aqui contra Denver e contra Indiana, o Thunder dominou, sabe? Foram 68 vitórias na temporada regular. E as vitórias do Thunder nos playoffs eram acachapantes. Sabe, o Thunder perdia por poucos pontos, mas ganhava por muitos. Então os times falaram, tá, a gente precisa de um jeito de bater esses caras. E se reforçaram, né? Ao meu ver, no Oeste, os dois melhores reforçados foram o Denver Nuggets, que pegou o Cam Johnson, especialmente, que é um cara que todo mundo aqui pedia, né? Então, assim, a cara que ele vai ser um carrasquinho do Thunder, e o Houston Rockets, que é o nosso adversário nessa terça-feira, na abertura da rodada. Se você está ouvindo esse podcast na terça-feira, dia 21, seja muito bem-vindo à temporada. Se você está ouvindo depois, também tranquilo, porque esse podcast vai ser um pouco atemporal, a gente não está fazendo muito datado. Mas a gente vai enfrentar o Houston Rockets, que trouxe o Kevin Durant, né? O time do Houston que a gente já projetava como um verdadeiro rival,
a médio e longo prazo, e agora eles estão de fato competindo, né? Então, e além de, claro, todos os outros times que naturalmente melhoram, né? O Lakers, que vai vir com a primeira temporada cheia do Doncic, aí meio mal o Spurs já com o Ibanyama mais evoluído, né? Que estão falando aí que ele vem para a temporada da carreira, da vida dele, até. Então, como é que você avalia, cara, essa concorrência no Oeste? Porque agora o Thunder vem com aquele status de campeão, né? A gente antigamente vinha com aquele status menos badalado, né? Próprias casas de aposta assim que projetam vitórias não colocavam o Thunder tão lá em cima, agora o time a ser batido, né? Então, além de toda essa projeção, toda essa dificuldade, cara, é aquilo, né? Pô, você enfrenta os campeões, cara, você vai jogar dobrado. Agora a gente é o time a ser batido, né? Ano passado teve aquele jogo contra o Boston, em final do ano, se não me engano, ali, em dezembro, já que foi a primeira vez que a gente enfrentou eles. Cara, o Paycon Center tava um inferno, sabe? Parecia uma final de NBA porque a gente estava enfrentando os campeões. E agora todo o jogo do Thunder vai ser assim. Então, é uma armadilha também, né? Tende a ser uma temporada, acho que mais difícil que a do ano anterior. Porque uma coisa é tu jogar como underdog, como o Thunder jogou por anos, né? E agora, como tu mesmo falou, é o time a ser batido, é o time campeão, todos vão querer dar vida contra o Thunder. É algo que a gente vai ter que se acostumar. Eu acho que é mais um ponto aí para que os jogadores adquiram essa experiência, até mesmo pensando em pós-temporada. Hoje no Oeste vejo o Denver Nuggets como o time mais forte junto ao Thunder, justamente pela manutenção dos principais jogadores e a aquisição do Ken Johnson, do Tim Hardaway Jr., do Bruce Brown, né, reforçando um pouco mais aquela rotação que foi um pouco mais curta no ano anterior. O Houston, claro, tem a adição do Kevin Durant, inclusive Kevin Durant, que estará no Paycon Center vendo o banner sendo alocado, né, no teto do nosso ginásio, o banner de campeão da NBA. Eu acho que é um dos melhores plots da temporada, mesmo antes dela começar, né, o Kevin Durant que largou a franquia anos atrás, sem conseguir dar um título para a cidade, hoje voltando e vendo Shai Gilgeous-Alexander e todos os seus comandados conseguindo essa glória, vai ser incrível de acompanhar. Mas o próprio Houston Rockets teve a baixa do Fred VanVleet, né, que eu acho que seria um cara importante ali, especialmente por ser bastante experiente, um armador campeão da NBA também. Então acho que fica um pouco atrás com relação a Thunder e Denver, mas acho que esses dois, com o Houston correndo um pouquinho por fora, mas não tanto, esses três, na verdade, são aí os principais times da temporada do Oeste, no caso, né, e claro que o Thunder, para mim, segue favorito justamente pela manutenção do elenco e pela perspectiva de evolução dos seus próprios jogadores. E é até engraçado, né? Falando um pouco desse jogo de Houston, assim, já me comentando que vai ser, né, o confronto de abertura, mas também te enfrentei eles mais algumas vezes na temporada e possivelmente nos playoffs. Como o Thunder também virou um modelo de sucesso, né? Porque sem o VanVleet, o Doca teve que mudar o time, e aí o quinteto titular projetado, cara, são com dois pivôs, né? Algo que, assim, na NBA se tornou raro há um tempo, né? Você ter de fato um pivôzão, que aí é aquele cara mais móvel, só que o Thunder ano passado meio que solidificou isso de novo, né? Trazendo o iHeart, Hartenstein e o Chet jogando juntos. E, cara, um time muito. Isso já de fato tinha muito na NBA, só que assim, um time alto, né? O Shea e o J-Dub. Então, assim, por exemplo, o quinteto do Rockets vai ser Amen Thompson e KD. O KD vai jogar tipo de armador, sabe? Então, é um time interessante, cara. Tem algum outro time aí que você olha meio que um temor. Eu acho que o Clippers pode ser interessante, porque ano passado foi um time que pecou muito por conta das lesões, né? Deu azar, porque é o Clippers, a gente sabe disso. Mas eu vejo de fato o Thunder favorito, cara, porque é um time muito, muito bem treinado, né, cara? A gente tem que também dar os louros ao Mark, né? O Mark Dagnay, porque, cara, ele é um ótimo treinador. A gente viu imediatismo às vezes que, tipo, o cara vai errar mais do que acertar, isso é óbvio, né? Tudo na nossa vida a gente vai errar mais do que acertar, mas quando ele acerta muito, né, cara? É um treinador muito bom, eu acho que também isso pesa. Eu acho que especialmente pelo lado defensivo, né, a defesa que ele conseguiu montar e moldar os jogadores para executarem exatamente o que ele quer, foi o diferencial para o Thunder na temporada. Acho que ofensivamente, claro que o Shea tem todo o seu talento e justamente por ter levado o Thunder onde levou, ele merece todos os louros, mas ofensivamente, de forma coletiva, o Thunder ainda pode evoluir ainda mais, justamente pelos jogadores que tem, mas a defesa, querendo ou não, vai ser sempre o carro-chefe, né, pelo estilo de jogo que o Thunder tem, né, essa questão de intensidade, dos jogadores estarem sempre em cima do adversário para recuperar a posse, sair em transição rápida e partir para a bandeja ou para os pontos de contra-ataque. Eu acho que especialmente isso
vai seguir sendo o diferencial pro Thunder. Até por isso é bom tu ter caras jovens, caras que podem correr, que tem pulmão justamente para aguentar essa intensidade durante toda a temporada, porque, porra, não é mole, são 82 jogos, claro que a maioria deles não vai jogar tudo isso, mas jogando 70, 75, como foi na última temporada, a gente tem totais condições de fazer um grande ano. E, cara, o Oeste é muito competitivo, né? Eu citei esses dois times aí, como o Houston e o Denver, mas tem outros também interessantes que, cara, correm por fora, mas podem surpreender a qualquer momento. Acho que o próprio Wolves aí, a depender do salto que o Anthony Edwards ainda pode dar, é um time que leva muito perigo, né? Acho que, claro, a gente teve até uma certa facilidade, entre aspas, contra ele na temporada passada, mas é um time muito forte. O Warriors sempre corre por fora, o próprio Clippers, outros times interessantes também, mas como eu falei, são prateleiras, né? E o Thunder hoje tá acima de todas elas. Denver e Houston ali junto com o Thunder entre os 3 favoritos, e aí os outros times vêm um pouco mais abaixo. Mas o Oeste é insano, né, cara? Nunca foi fácil e não vai ser agora que vai ser diferente. 47 games for you with at least 30 this season. That ties the Thunder record. How are you just so consistent, like the Tide, night in and night out? My whole life is consistent. Everything I do, from what I eat to when I sleep, to my recovery, to my loved ones, everything's consistent. Cara, com certeza, cara. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Já diria o poeta. Mas, então, falando um pouco disso de respeito, né, cara? Shai, vem pra mais uma temporada de MVP, o que tu acha? Porque off-season é terra de ninguém, né? Aí começaram já os debates, menosprezando o Shai. Eu acho que o homem vem pra... Cara, é complicado falar isso, mas eu acho que foi igual você falou no início aqui do podcast. Ele não atingiu o ápice dele ainda, cara. Eu não vejo ele no auge dele, sabe? Eu vejo ele muito controlado ainda. Então acho que essa temporada ele ainda vai ser melhor do que a última e aí vai ser loucura. Cara, eu acho que ele tem totais condições a ver como vai ser a questão, né, da narrativa da mídia, né, que vai tentar impor, porque a gente sabe que, né, Jokic já foi MVP, o Shai já foi MVP, o Giannis já foi MVP, tem um nome que todo mundo parece que quer que seja, mas ainda não conseguiu, que é o Luka Doncic, ainda mais agora jogando em LA, né, acredito que se ele conseguir manter aí uma regularidade, jogar uma boa quantidade de jogos e levar o Lakers pelo menos a uma seed 3, seed 4, vai ter um olhar diferente para ele, como sempre teve, né? A diferença de tratamento entre alguns jogadores e outros é uma coisa bem suspeita, né? Por bola jogada, acho que o Shai tem totais condições, ele tende aí a ser, se não cestinha novamente, pelo menos figurar ali no top 2, top 3, entre os principais pontuadores da liga, vem para mais uma temporada de 30 pontos por jogo, né? Então se ele emplacar isso, continuar liderando o Oeste, de repente batendo mais de 65 vitórias de novo. Imagina se consegue bater 70, aí, porra, aí esquece, né? E o Thunder, né, nesse ritmo que conseguiu manter nas 2 últimas temporadas liderando a conferência, ele tem a narrativa para novamente ser MVP. Porque, cara, não adianta, tá ligado? É um dos melhores jogadores do mundo, né? Para muitos é o melhor, para outros é o segundo melhor, acho que tá no top 3. Eu vi algumas listas aí com ele em quarto e, porra, discordo completamente. Eu acho que ele dentro de quadra já provou que é o jogador mais valioso, foi o jogador mais valioso da última temporada, é um cara que hoje, se tu precisa de uma cesta na NBA, ele é o cara mais seguro, pela eficiência, pela forma como ele se move, pela inteligência ofensiva e defensiva, eu acho que isso é importante destacar, ele é um cara extremamente versátil, não só ele, né, como o Thunder, de forma geral, mas representado pela figura do Shai, eu acho que ele liderando esse time para mais uma liderança na conferência, com o perdão aí do termo repetido, tem tudo para, cara, brigar novamente pelo MVP. Não sei como os jornalistas vão olhar para isso, né? Pô, mais uma temporada, né? O Shake já teve aí nas 2 últimas temporadas também figurando no top 3. Vamos ver como é que eles vão lidar com isso, né? Até porque se fosse por nós, ele ganharia novamente. Então vamos torcer muito para que ele consiga manter o nível e o Thunder principalmente sustentar o que fez nas últimas temporadas para que a gente consiga essa união, né? Porra, nada melhor do que ser campeão, ter o Shai MVP das finais, o Shai cestinha, o Shai All-Star, o primeiro time ideal, de repente até papando aí um time de defesa, hein? Dá para sonhar. Pô, com certeza, com certeza. Então é isso, né, meu amigo? Tá preparado para a temporada? Já descansou bastante, né? Agora voltar para aquele caos, aquele fervinho de debater as coisas. Palpitezinho para hoje, para contra o Houston. Cara, eu acho que o time vai perder hoje, cara. Não sei porquê, mas eu acho. É a cara do jogo da merda. Que pessimismo é esse? É a cara do jogo da merda, cara. Também se perder aí, pô, sinceramente, mano, nós somos campeões, temos 82 jogos, então, pô, paciência, mano, azar. O banner vai estar lá, ninguém vai poder tirar esse banner, ele é eterno,
E eu palpito que o Thunder vai ganhar, mano. Acho que o Thunder ganha. A gente vai ter, acho que o desfalque do Jalen Williams, do Isaiah Joe, do AJ Mitchell, mais alguns 2, 3 nomes aí. Metade do elenco tá fora, mas só nós temos Shai Gilgeous-Alexander, né? Então, jogando em casa, com a pressão da torcida, Paycon Center pegando fogo, algumas presenças ilustres, além do Kevin Durant, que estará em quadra vendo o banner. O Sérgio Ibaka vai estar presente também, então acho que é uma questão até nostálgica. Esses jogadores aí vão ter né, tudo para entrar em campo aí, em quadra. Eu ia falar comendo grama, né? Mas essa expressão acho que não cabe para o basquete, mas, cara, dando a vida, porque a perspectiva tem que ser essa. Ganhou uma vez, ótimo. Cara, a gente tem time para ganhar de novo, e de novo, e de novo. Até 2030 não é ilusão pensar em ser, tricampeão. Eu acho que o pensamento tem que ser esse. Tem que ser ganhar, ganhar e ganhar. Eu gosto muito dessa mentalidade, até pelas entrevistas que os caras falam, sabe? Eles já viraram a chavinha, né? Claro, é o que parece, né? Em quadra pode ser outra coisa. Mas já viraram a chavinha no sentido de, tipo, é isso, te ganhou e acabou, né? Porque realmente é isso, cara. Daqui a 2 semanas, daqui a uma semana, quando... uma semana não, mas daqui a uns 2 meses, né? A gente não vai acordar, tipo, se o time estiver jogando mal, vai acordar, tipo, feliz, somos os campeões. Pá, fiquei feliz ali, vou ser feliz para sempre, só que tá rolando jogo, tá rolando disputa, tá rolando competição, então não dá para também ficar sentado na glória, né? E esses caras parece que entenderam isso, né? Especialmente o pessoal mais experiente, né? O Caruso é um cara, a figura central da experiência nesse grupo, inclusive maravilhoso. Se você estiver ouvindo, Caruso, saiba que te amamos por tudo que você fez e faz pela gente. Lenda. Mas é isso, cara. Eu acho que a parte mais importante vai ser, pra mim, que eu tô curioso pra ver como ele dá, né? Porque nem digo só pela experiência do Thunder, mas, cara, todo time, né, cara? É o que falam, tipo, ganhar é difícil, mas ganhar de novo é mais ainda, né? Então vamos ver como é que vai ser, mas eu tô otimista, cara. A temporada tem tudo pra ser boa e, pô, estamos de volta, né? Graças a Deus, pô, 3 longuíssimos meses sem jogo, cara. 3 não, né? 4, porque a temporada acabou em junho ali, né? Por ali. E agora, seja o que Deus quiser. Isso aí, mano. Foi a menor e a melhor off-season das nossas vidas. Acho que a gente só tem a agradecer por tudo que a gente passou, por tudo que a gente construiu, seja como torcedor torcendo, seja fazendo conteúdo, seja acompanhando, né? Seja quando vocês começaram a acompanhar. Eu acho que todo mundo faz parte dessa conquista e desse momento. Cara, e agora é desfrutar, agora é jogar como campeão e ir pelo bicampeonato. O back-to-back é uma questão de tempo pra gente, a gente tem total condição de conseguir chegar lá. Vamos torcer aí para que os jogadores se mantenham saudáveis, que essa química continue imperando dentro do vestiário e dentro de quadra. Eu acho que a organização Thunder, a franquia Thunder, dá totais condições para que os jogadores e até a mesma comissão consigam dar o seu melhor. Então, a perspectiva, na minha visão, ela é excelente. E nós, torcedores, vamos poder desfrutar disso agora. E que seja uma grande temporada para todos nós. Tamo junto. Com certeza, e ó, vou deixar 2 recomendações aqui para vocês, né? Para quem entende inglês fluente assim, tá disponível no aplicativo da NBA de graça o documentário sobre o Thunder, né? Aqueles mini docs, na verdade, que a NBA faz sobre diversas coisas. A NBA é uma puta empresa, né? Um puta mercado. Eu falei igual um paulista agora, um puta mercado, todo respeito aos paulistas aí, mas eu não falo assim. Mas enfim, a NBA é absurda como uma marca e como produto de audiovisual, especialmente, é absurdo. Então, assim, recomendo que vejam lá. Infelizmente ainda não tem legenda em português. A NBA Brasil costuma soltar depois, né? Eu ainda não vi. Tu já viu? Eu não cheguei a ver ainda, não acompanhei, mas vai ser aí o cronograma do próximo fim de semana, claro, além dos jogos e de rever tudo que a gente passou, é justamente focar nesses documentários, seja o da NBA, seja o próprio Starting Five, também disponível no Netflix aí, com os bastidores, né, da temporada passada, né, com 5 nomes ali, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Jaylen Brown, Tyrese Haliburton, James Harden. Então, pega as figuras centrais da temporada ali que eu vou focar para assistir também e terminar, porque, cara, o que tem de spoiler rolando na timeline é loucura. Sim, né? Eu tô tentando silenciar todo mundo justamente para poder ver. Me lançaram um spoiler no grupo bizarro, mano. Falaram quem ia ser o campeão da temporada. Aí é sacanagem, né, pô? Mentira. Mentira. É loucura. O Pacers ganha no final, não ganha? Eu fiquei meio puto, né? Mas aí eu tive que silenciar, agora eu vou parar para acompanhar de fato ali e ver o que aconteceu no final. Cara, inclusive eu folguei no dia que saiu, aí eu meio que maratonei, só que falta o último episódio, que é justamente as finais, né? Porque é o episódio mais longo e tal. E aí eu quero ver com mais calma, só que eu até fiz isso, cara, lá na própria página lá, Thunder Brasil,
eu postei algumas aspas, né, que eu achava interessante, só que eu também não fiquei postando muita coisa, porque é isso, né, cara? Tipo, apesar de realmente ser um conteúdo ali pra gente que cria e tal, cara, é uma série com bastidores, por exemplo. Teve uma cena lá, não vou entrar em detalhes, mas do Natal, né? Você deve saber o que eu tô falando aí, quem já assistiu sabe também, que teve uma cena do Shai, né? Esse momento. E eu peguei spoiler, então seria uma coisa que se eu vejo no documentário, eu ia ficar surpreso, eu ia falar, caraca, muito, muito foda, né? Só que aí eu peguei spoiler e quando eu assisti foi legal também. Só que eu falei, já sabia. Então, assim, se você não assistiu ainda, ou já assistiu e algum amigo seu não assistiu, segura, né? Eu sei que dá vontade de conversar e tal, só que segura porque não estragar a experiência do amiguinho, mas é um documentário muito bom, assim, não deixe de assistir. Esse sim, já tem legendado, dublado na Netflix, então vale muito a pena ver, porque, cara, de novo, né, NBA como um produto é tão boa quanto uma liga esportiva, né? Aí o produto da NBA, a forma com que ela vende tudo, é inacreditável. Então fica essas duas recomendações aí, acima de tudo os jogos, e também recomendar, né? A gente tá falando assim, é porque a gente já tá caminhando pro final, a gente já tinha esse projeto, né? Agora falando um pouco mais em off, no sentido de ter um podcast dinâmico de uma conversa, né? Porque eu e Ângelo, a gente sempre faz space, né? Depois dos jogos assim, a gente criou essa amizade assim, a gente não se conhece pessoalmente, e a gente trouxe isso podcast para ser uma parada mais estática também, né? Porque muita gente às vezes não conseguia participar por conta do horário, porque os jogos acabam tarde. E o podcast você pode ouvir hoje, amanhã, depois de amanhã, mês que vem, daqui a 3 anos, enfim. E aí é uma conversa nossa, sabe? Bem dinâmica mesmo, né? Trocar nossa ideia. A gente sabe que, felizmente, a gente tem um público legal, né? A gente tem bastante seguidores aí. Inclusive, o Ângelo tá perto dos 5 mil e eu tô perto dos 10 mil. Não, eu quero fazer uma reclamação aqui, cara. E Eu terminei a temporada com 5 mil e, 20 seguidores. Eu fui voltar a postar, agora eu tô com 4.960. Alguém aí, corre atrás, irmão. ou fizeram alguma campanha aí pra me dar um follow, sei lá, a meta tá me perseguindo. Mas o foco agora, nessa primeira semana, eu quero voltar pro 5 mil. Não é possível. Ai, cara, pô, que engajamento horrível, cara, porque é off-season. Loucura, pô. Pô, Loucura. a gente não é aquele tipo de pessoa que, assim, quem faz também, tudo bem, tá? A gente não tá criticando, não. Mas, pô, tem muita gente que no off-season fica ali criando coisa, burburinho e tal. Cara, pô, eu não sou assim, sabe? Aí acaba caindo engajamento, enfim. Twitter também tá difícil de engajar. Então, assim, se você tá ouvindo, já segue a gente, não segue a gente, pode seguir lá, @BrasilThunder, @ThunderMania. E vamos estar online agora, né? Diretão, trocando ideia, podem mandar mensagem. Não sabemos ainda quando será gravado o próximo episódio, mas está no ar aí, né? Isso aí. É isso, meu amigo. Mais uma palavra aí, Thunder Up, fechou? Thunder Up, isso aí. Acompanhar os jogos agora essa semana. Inclusive, 3 transmissões em rede nacional. Pô, absurdo. E Lutamos torcer para chegar muito até aí. aqui. Lutamos para chegar até aqui. Exato, isso aí. Tamo junto. Inclusive, ó, na terça-feira, Amazon Prime Video, jogo da cerimônia do Anel contra o Houston Rockets, 8h30, 9h30? Não me lembro agora. 8h30, se não me engano. 8h30, enfim, 8h30, pelo que eu vi. 8h30 de Brasília. E aí, na quinta-feira, já temos a reedição da final contra o Pacers, lá em Indiana. Então, já vai ser aquele climinha legal. Transmissão da ESPN, que a ESPN agora vai transmitir o jogo na quinta, porque quinta-feira mudou os direitos de transmissão lá nos Estados Unidos, né? Não sei como é que tá exatamente, mas enfim, quinta-feira ESPN. E sábado também ESPN contra o Atlanta Falcons. Atlanta Falcons aí, NFL tá me possuindo. Atlanta Hawks. Acontece. Atlanta Hawks fora de casa também. Impressionante, né, cara? O Thunder começa a temporada sempre uma sequência fora, né? Se não fosse o título, ia jogar fora também, mas não duvido nada. Não tem pra onde correr, né? O time a ser batido agora, é isso aí. Não tem. É isso. Então fiquem ligados nas redes sociais do Thunder Brasil, do Thunder Mania. Muito obrigado se você chegou até aqui, aturou a gente falando besteira sobre esse time maravilhoso. E é isso, vamos para mais uma temporada. Se Deus quiser, o back-to-back vem. Se não vier também, em algum momento vai vir outro título. Só espero que o time não colapse do nada. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Valeu, é nóis. Valeu, Thunder Up.